Estamos aqui com o secretário de Governo da Prefeitura da capital, secretário Guilherme Daltro. Seja muito bem-vindo aqui, pela primeira vez aqui ao nosso 98 News, ao nosso Start. Obrigado por aceitar nosso convite, secretário. Muito obrigado, Xará. É um grande prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de Belo Horizonte. Bom dia também a todos os ouvintes e telespectadores. Um bom dia a você também, Laura. Secretário, o senhor já passou por todas as, digamos, instâncias de governo e na atuação do Poder Legislativo também, Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, e chegou para um cargo na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria de Governo, que vinha com um grau de tensionamento há algum tempo na relação com a Câmara, até na relação do próprio prefeito Fuad Noman com a Câmara Municipal. Quando o senhor chegou, qual foi o tamanho do desafio e qual foi o tamanho do cenário que o senhor encontrou por lá? Havia, de fato, dificuldades muito objetivas de manter uma boa relação com a Câmara Municipal, ou as coisas já estavam melhor desenhadas desde a eleição do prefeito Fuad Noman junto com o vice-prefeito Álvaro Damião? Não, de fato, havia um desafio muito grande, Xará, em relação à eleição da presidência, né, que de certa forma gerou cicatrizes, né, e que a gente, logo de imediato, a gente teve que estancar essa sangria. Né, a gente teve uma disputa da presidência muito acalorada, né, com diálogos duros, né, de ambos os lados, da parte do grupo do nosso secretário de governo, que hoje é base de governo, Marcelo Aro, e a gente teve que estancar essa sangria e baixar as armas e partir para um diálogo. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso com muita excelência, modéstia à parte. Né, eu acho que o desafio era enorme. O Fuad tinha uma base um tanto quanto volátil, né, nas votações que eram de interesse do Executivo. Tinha uma certa dificuldade de juntar essa base para os interesses do Executivo. E com a experiência que a gente tem, por tudo isso que você falou, de passar pelas casas legislativas, a gente foi atuando como bombeiro. Né? Fui conversando com os parlamentares, a gente tem uma experiência de 8 anos de Câmara Municipal, e nessa experiência a gente conseguiu, de certa forma, explicar para os parlamentares a importância de, no começo do mandato, né, que geralmente é a lua de mel de todo político, da gente ter um sentido em prol da cidade, né, de estar direcionado em prol da cidade. Isso foi possível, secretário, considerando a Câmara que se tinha e as mudanças importantes que foram trazidas, por exemplo, pelas emendas impositivas, porque eu sei que elas representam, para a relação do Poder Executivo com o Legislativo, uma mudança de perfil. Né? Os parlamentares dependem menos do que precisavam anteriormente de um diálogo mais aberto com a Prefeitura, porque a emenda automaticamente vai para lá. A execução pode demorar mais ou menos, mas a emenda estará lá para cada um dos vereadores, pouco mais de, no caso de Belo Horizonte, 4 milhões e 600 mil reais. Ela mudou muito, o senhor precisou também mudar a dinâmica na hora de conversar com os parlamentares? A gente não mudou a dinâmica, não. Até porque a gente teve do outro lado do balcão, a gente sabe da relevância da emenda parlamentar. Obviamente é um tema extremamente polêmico, né? Porque hoje boa parte do orçamento discricionário da União, por exemplo, em relação à Câmara Federal, os deputados, hoje 50% do orçamento discricionário está na mão das emendas parlamentares, né? Que é aquele orçamento que não é carimbado. Na Prefeitura não tem esse grau tão elevado de comprometimento do orçamento discricionário, mas a gente vê ela como uma possibilidade, e aí trazendo para o cenário do município, uma possibilidade de atender esse parlamentar que tem um conhecimento de causa na ponta da linha. Então a emenda parlamentar ela é muito importante pelo fato do vereador, que geralmente é um vereador de nicho de bairro, né? Embora a gente tenha muito vereador que é voltado para as redes sociais, tem um apelo comunicacional muito grande, mas a gente entende que a maioria das emendas parlamentares ela atende um anseio de uma população que já é representada por aquele parlamentar. Agora, obviamente, tem mecanismos que a gente pode aperfeiçoar a emenda parlamentar. Né? Esse ano a gente trabalhou muito em cima de um portfólio da Prefeitura, porque, infelizmente, por exemplo, a gente tem uma discrepância em relação ao Barreiro. Lá tem 5 vereadores que representam o Barreiro. Né? Em relação à região oeste, a gente tem 1 vereador. Então, se a gente não apresenta um portfólio para ter esse equilíbrio, a gente tem uma dificuldade da execução na ponta da linha. Né? Então, é o que a gente vem fazendo hoje lá na Prefeitura, dialogando muito, sabe, Xará? A gente tem uma conversa constante com o presidente da Câmara. Né? Esse momento que eu falei no começo do ano foi completamente superado. Né? Eu acho que teve esse entendimento, embora a gente tenha uma preocupação muito grande, né? Porque hoje, com essa questão que a gente não sabe o que veio primeiro, se veio a política do entretenimento ou o entretenimento da política. Né? A gente fica muito à mercê dessa situação muito
impulsionada pelas redes sociais, que ao meu ver até tive uma conversa com o senador Rodrigo Pacheco mais recentemente, falei para ele, Rodrigo, porque ele é muito atacado nas redes sociais, né, por conta do posicionamento dele quando foi presidente do Senado, e eu falei para ele que isso é uma falsa sensação de público, né, porque o Fuad, por exemplo, não tinha umas redes sociais extremamente fortes, né, e a gente conseguiu compensar isso com uma conexão fidedigna com vilas e favelas, e que o prefeito Álvaro Damião teve um papel preponderante nessa construção política. Então, às vezes, ela falseia uma real situação política, né? Sim. Ela tem ali uma certa indução do que parece ser a realidade, que está distante do que você vê na rua. O senhor falou há certo tempo de uma entrevista que concedeu aqui a um veículo local sobre o prefeito Álvaro Damião ter uma identidade própria. E o senhor mencionou agora o fato de ser uma conexão com vilas e favelas, por exemplo. Que identidade é essa que o prefeito e que a prefeitura quer ter até o final deste mandato? Ele quer ser o prefeito das vilas e favelas, o prefeito das novas obras, o prefeito para dizer o que e o que entregar exatamente à cidade, secretário? Ele quer ser todos esses, viu, Xará? O Álvaro, ele faz uma política popular, costumo dizer isso. Não é uma política populista, né? Que ela tem o contrário. É uma política popular que é uma política de conhecimento de causa. Né? Eu acho que a maior riqueza do Álvaro, e eu falo isso bastante para ele, está na história de vida dele. Né? Um self-made man, um cara que venceu pelo talento inato e pelo trabalho. Então, eu acredito que, nesse contexto, obviamente, ele vai direcionar uma política para o que ele entende mais também. Né? Na outra entrevista que eu dei por um outro veículo, me perguntaram essa diferença dele em relação ao Fuad. O Fuad era um homem dos números, é um cara que fez uma baita de uma gestão em 2 anos. Né? É bom que se diga isso, né? Que não tem uma mudança da água para o vinho em relação à condução nossa política. Mas o Álvaro é um cara da comunicação, o Álvaro é um cara da rua. Às vezes a gente fica até preocupado com ele, porque quer anda 8, 10 quilômetros por dia. A gente fica, calma, prefeito, dá uma respirada aí. Mas é a forma que ele entende de fazer política, de ter essa conexão e manter essa conexão, porque ela é muito volátil, sabe? Ela não é permanente. Então, a partir do momento que você vai até a população, que você vai até o bairro, você vai até as regionais, você tem um conhecimento de causa. É a hora que você vai ter ali uma conversa com o movimento de moradia popular, é uma hora que você vai ter ali uma conversa com os presidentes de associação de moradores de bairro e conhecer essas carências e essas demandas. E, obviamente, a gente tem ferramentas para encaminhar e resolvê-las. Né? Sim. Qual composição de partidos o prefeito Álvaro Damião quer ter na sua gestão? E eu estou lhe perguntando isso pela ocupação de espaço dentro do secretariado. Que a discussão lá atrás era: teremos alguém de esquerda, teremos alguém mais à direita, teremos alguém da família Aro, teremos alguém que não pertence a nenhum desses grupos, o Partido Novo estará internamente. O desenho deste momento é o desenho que vocês consideram definitivo, secretário, de composição partidária para estar dentro da estrutura de governo? Definitivo a gente não pode dizer na política, né, Xará? Eu acredito que a gente tem uma preocupação muito grande, como eu falei, essa questão do falseamento da questão de política das redes sociais, né, ela, de certa forma, tem rifado o dom do raciocínio das pessoas pela sensação confortável de pertencer a algum grupo. Então, se eu estou de um lado da direita, nada que venha da esquerda eu absorvo. E não é esse tipo de política que a gente vem fazendo na Secretaria de Governo. Né? Eu dou exemplos aqui. Né? Esses dias eu tive com a Luísa Dulce e a gente tá colocando a base para votar um apelo dela em relação à preservação ambiental relacionada às águas de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo que tive com o vereador Pablo para tratar da questão da regulamentação do transporte de motocicletas em Belo Horizonte. Então, acho que as boas ideias elas devem prevalecer. Né? Elas devem prevalecer a esse debate das redes sociais, como eu falei, e eu tenho sofrido isso na pele também, agora com a greve dos professores. Né? A minha rede social foi invadida e eu procurei no começo dialogar, mas eu acho que ali é muita bile, né? E quando a gente senta numa mesa de negociação e quando a gente tem propostas claras e que a gente entende que seja dentro do que cabe no orçamento da prefeitura, a gente chega num consenso como de fato chegamos, né? A condução nossa em relação à greve dos professores, feita pela secretária de Educação, Natália Araújo, feita pelo próprio prefeito, que tomou frente disso assim que voltou de Israel, a gente vê como muito exitosa, né, essa negociação. E a gente conseguiu conduzir a greve, chegar num ponto de denominador comum e acabar com a greve. Né? Então isso daí também vem desse ambiente, Xará,
de muita troca e de muita escuta também, né? A gente não só impõe, a gente dialoga, alguém tem uma tese, eu tenho uma antítese, a gente chega numa síntese. E pensando, eu queria só tocar num ponto, voltar um pouquinho aqui na conversa quanto à Câmara Municipal, mas ainda tocando um pouco no que o senhor trouxe sobre esse diálogo dessas pautas que percorrem a Câmara Municipal. A gente teve uma quebra aí de um movimento de renovação na Câmara, né? Não foi uma Câmara que se renovou tanto nas últimas eleições, manteve ali um grupo mais bem específico, vamos dizer assim. E aí eu queria ouvir um pouquinho quanto à negociação e quanto ao clima com a presidência do Juliano Lopes. Tem sido satisfatório? O senhor trouxe um pouco sobre essa questão das pautas que são muito visíveis para as redes sociais e que não necessariamente vão trazer um impacto para a população, para a cidade. Esse diálogo tem fluído bem? Tem fluído muito bem. Sexta-feira agora mesmo eu tive com o Juliano para a gente tratar algumas coisas relacionadas à mobilidade urbana, né? E o diálogo é constante, né? Então, assim, na reunião do Colégio de Líderes a gente leva o que é de interesse do Executivo, obviamente dentro sempre de um conceito de independência dos poderes. Os poderes são independentes entre si, mas eles dialogam entre si, né? E o que eu tenho colocado diuturnamente para todos os parlamentares é a importância de sim ter essa disputa ideológica. A gente sabe que isso gera dividendos eleitorais, mas que a gente possa tratar dos temas pertinentes à cidade, né? A gente tem uma questão de mobilidade urbana que é algo que urge ao município de Belo Horizonte. A gente tem uma questão de morador em situação de rua, que é algo que também urge ao munícipe aqui de Belo Horizonte, que é uma cobrança que a gente sente através dos dashboards que a gente faz de levantamento e que a gente, obviamente, vai precisar da Câmara para ser parceira, para atingir esses objetivos de não resolver 100%, porque isso eu acho que seria utópico em 4 anos, mas que a gente possa minorizar os impactos dessa situação que a gente vê hoje como caótica, né? A gente teve uma situação agora da Praça João Pessoa, né, que foi uma iniciativa do prefeito, né, que foi multissetorial. A gente tratou isso na Secretaria de Governo, tratamos isso juntamente com a Secretaria de Limpeza Urbana, com a Assistência Social. A forma como foi conduzida é uma forma, né, é bom que se diga isso, porque às vezes pessoas pensam às vezes que não, vai tirar eles dali, vai levar para outro lugar e não sei o quê. Não, é uma forma de um conceito humano. Ninguém teve ali a fórceps tirando ninguém. Os catadores são parceiros da prefeitura porque fazem um trabalho muito importante, mas obviamente rua não é lugar de ninguém morar, né? Então o prefeito tem colocado isso para os secretários e esse desafio a gente vai enfrentar. E a Câmara é parceira nesses desafios, né? Eu acho que ela tem sido muito sensível ao que a gente tem levado, né? As pautas de interesse do Executivo têm passado na Câmara, a gente não tem nenhuma derrota desde o começo do ano, né? A gente vai fechar agora 7 meses à frente da Secretaria de Governo e é de se louvar. E isso tem acontecido não por um comportamento passivo da Câmara, não, de forma alguma. Isso tem acontecido por conta do diálogo, né? A forma como eu aprendi a construir, a forma como eu aprendi lá na casa de Dante de Oliveira, lá do Mato Grosso, onde eu fui criado, né? Autor da emenda direta já, eu acho que ali sempre foi, né? A política que eu fiz em família, a política que eu fiz no Mato Grosso sempre foi na construção do diálogo. E a gente tem tido efetividade nisso. Secretário, eu queria lhe perguntar sobre uma posição de um projeto muito específico da cidade, porque ele chegou neste exato momento a sair um pouco das linhas da discussão da Câmara Municipal e está alcançando algumas entidades. O projeto de tarifa zero, o senhor mencionou inclusive a vereadora Luísa Dulce, que é uma, juntamente com outras, a vereadora Marcela Trópia, Isa Lourença, o vereador Eltinho também está nesse mesmo grupo. A Prefeitura já construiu uma posição sobre a proposta do ponto de vista de viabilidade econômica e da aplicabilidade dela, se sim ou se não, em que condições para a cidade, porque muito do debate está resumido a exatamente essa possibilidade de dizer a Prefeitura tem que botar mais subsídio, menos subsídio. É uma taxa nova e a Prefeitura endossa se tiver que criar uma taxa nova ou diferente para isso. Criou-se já algum ponto de partida para a posição da Prefeitura? Olha, eu acho que não tem como você ser contra um projeto desse. O que a gente tem que analisar o pano de fundo é se ele para de pé, né? Todo o transporte urbano no mundo inteiro, nas grandes capitais, ele é deficitário, né? E aqui a gente fala de um subsídio de quase 800 bilhões por ano, que compromete sim o orçamento da Prefeitura. Tanto é que nesse novo contrato para 2028, a gente vai ter que se debruçar a respeito desse subsídio, né? Então, o que eu pedi para a vereadora Isa, que é a autora e a principal
fomentadora desse projeto, que me apresentasse um estudo. Eu falei para ela, Isa, eu quero um estudo extremamente complexo, porque uma planilha de Excel, sinceramente, ela não é suficiente para você ver a viabilidade de um processo como esse, né? A gente está falando aqui de 3 bilhões por ano, é quase o orçamento da Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Então, ela me apresentou um projeto a respeito de que empresas acima de 9 funcionários iriam subsidiar. Né? Mas aí você vê, tem um caso que, quando ela apresentou isso na própria comissão, tem um vereador lá, que é o Neném da Farmácia, que é um grande parceiro, um vereador muito focado na questão de bairro, que ele tem uma farmácia. Ele falou, olha, eu tenho uma farmácia, todos os funcionários da minha farmácia são aqui do bairro, eu não pago o vale transporte, eu não gasto com isso, então eu vou ter um encargo agora em relação a esse processo para os funcionários. Então, assim, são coisas que a gente precisava debater de uma maneira mais lúcida, né? Porque hoje o que foi apresentado não para de pé. Né? Parte-se do pressuposto que tem X empresas acima de 9 funcionários em Belo Horizonte. Mas e a situação financeira dessa empresa? Ela está no azul? Ou essa empresa é um rapaz que tem uma padaria em Venda Nova com 15 funcionários que está tomando prejuízo de R$8 mil por mês e você ainda vai colocar mais um encargo sobrepesando sobre esse rapaz. Né? Então, isso que a gente tem que ver, sem contar que também tem que ter um estudo bem aprofundado sobre a fuga de CNPJs. Né? Então, eu pedi isso para a vereadora Isa, até agora ainda não recebi esses estudos, e a discussão eu acho que é válida. Né? É um projeto que, de certa forma, vai mobilizar muita gente, mas hoje, no que foi apresentado, nas formas de financiamento do Tarifa Zero, ele não para de pé. Não para de pé. Tem uma outra questão trazida pelo prefeito Álvaro Damião, desde que assumiu efetivamente o mandato, que tem a ver com a reativação do setor de construção civil. Ele chegou até a usar uma expressão de dizer assim, qual o problema de termos prédios de 50 andares na cidade? A lógica a ser impressa nessa discussão é de tornar a capital uma cidade com um adensamento e com uma verticalização maior. É deste ponto de partida e dessa premissa que a prefeitura está partindo para essa discussão, necessariamente, secretário? Eu acho que tudo tem um efeito cascata. Né? Belo Horizonte já é uma cidade adensada por si só. Né? A questão da verticalização, eu acho que ela é inevitável. Agora, obviamente, a pessoa tem que ter a mobilidade urbana para casar com essa verticalização. Então, o que a gente tem buscado fazer... Xará, é algo de vanguarda, é algo de grandes capitais que tiram a burocracia em relação aos encaminhamentos de documentação, por exemplo, em relação a habites, que a gente tem 6 meses para retirar um habites. Então, tirar a burocracia em relação a isso, fazer de Belo Horizonte um ambiente de negócio, né? Fazer de BH um ambiente de negócio. E é o que a gente vem buscando, sabe? Com responsabilidade, não vai ser uma farra, não vai ser, olha, a gente tira, elimina qualquer possibilidade de não ter das empresas não terem que ter a documentação em dia, as suas certificações, mas a gente pensa que deve ser feito. Porque Belo Horizonte hoje perde número de moradores, né? As pessoas estão indo para Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, muito por conta desse ambiente de negócio que a gente vê com muita preocupação. Né? Eu tive agora num evento esse final de semana no Manga Larga Machador, né? E é um grande evento. Né? E Belo Horizonte, de certa forma, não participava porque tinha uma burocracia e já, de certa forma, chateava o empresário porque falava, vou fazer um evento e a prefeitura trava meu evento em relação ao alvará, liberação de documentação. E a gente tem dado celeridade nesse processo porque a gente enxerga que assim, de fato, a gente aumenta a arrecadação. Né? A gente tem uma visão de Belo Horizonte, ao meu ver, que a gente faz uma política econômica de vanguarda e a gente, na verdade, faz uma política econômica ortodoxa. Né? Eu fiz economia, então assim, a gente pode falar com um pouquinho de propriedade, né, que um incremento de receita ele parte de um contingenciamento, mas a gente tem que buscar novas ferramentas. Eu tenho dialogado bastante com o secretário Bruno Pacelli, secretário de Planejamento, bastante com o secretário Pedro Meneghetti de Fazenda, para a gente buscar essas formas de incremento de receita na arrecadação de Belo Horizonte. Né? Já é uma cidade que arrecada bem por si só em relação ao ISS, mas a gente pode buscar outros mecanismos, né? Emendas parlamentares de deputados federais, PPPs que, porventura, virão para suprir um passivo que a prefeitura tem. Né? A gente vai se arvorar de buscar esses bons projetos. Deixa eu lhe perguntar agora sobre recursos, porque tem a ver, evidentemente, com as parcerias em relação ao governo do Estado e à União. A avaliação que o senhor faz hoje da relação e do quanto chegam de recursos
é de que escala? De 0 a 10 para o governo do estado e para o governo federal? Entregam o que a prefeitura tem solicitado? As pontes estão bem construídas, estão abertas para receber recursos, ou ainda há espaços onde a prefeitura gostaria de receber ou de ter em áreas específicas mais volume de entrega? Eu acho que se eu dar nota, eu estaria dando algo objetivo em algo que é subjetivo, né? A relação com o governo federal tem sido positiva, embora, né, a gente tenha uma dificuldade em alguns repasses constitucionais, né, relacionados principalmente à saúde, né? O piso da enfermagem tem mês que ele cai dia 5, tem mês que ele cai dia 18. E a gente tem buscado conversar com o ministro Alexandre Padilha para poder sanar essa dificuldade que a prefeitura tem, né? Porque, como eu falei, é um repasse constitucional. Se eu retiro o recurso do ROT, né, que é o recurso ordinário do Tesouro do município, obviamente eu deixo de ter ele corrigido por uma aplicação, né? Então, e o governo federal não me paga isso corrigido. Esse é um desafio muito grande que a gente tem, mas tem ido bastante a Brasília, né, em busca também de novos recursos, de novos investimentos. Temos alguns agentes em Brasília, alguns deputados federais e os próprios vereadores da bancada do PT têm nos ajudado a azeitar esse diálogo. Em relação ao governo do Estado, o diálogo tem agora tomado novos contornos, mais recentemente. Né, a gente tem aberto uma linha de diálogo com a Secretaria de Infraestrutura para as obras estruturantes, né, tem um viaduto que a gente vai fazer no Betânia, que obrigatoriamente tem que ser feito para passar a linha 2 do metrô, e a gente tem dialogado bastante com o governo do Estado. Né? Agora teve uma votação na última quinzena de sessões parlamentares que a gente cedeu um terreno da Prefeitura para a construção de hospital. Né? E a gente passou isso com uma votação até expressiva, e isso foi articulado juntamente com o secretário de Saúde, comigo, e o secretário de Infraestrutura. Então a gente tem aberto esse canal de diálogo, porque a gente entende que a questão de gerir um município, ele depende, né, dos repasses do governo do Estado e do governo federal. O Pacto Federativo hoje, de certa forma, coloca umas amarras no município, porque do que se arrecada, 54% fica com a União, 32% ficam com os estados e o restante ficam com o município. Só que a pessoa não mora em Curvelo, não mora no Brasil e em Minas Gerais, ela mora em Curvelo, ela mora em Bocaiúva, ela mora em Santa Luzia, ela mora em Belo Horizonte. Então, a gente sabe que essa é uma luta difícil de se travar na Câmara Federal, né? Não é uma pauta nem municipal, mas diante do que a gente tem, é o que diz meu pai, a gente vai chorar dando unhada assim no governo federal e no governo estadual. Secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Guilherme Daltro, muito obrigado por essa primeira conversa aqui na 98 News. Claro, esteja sempre convidado a estar conosco nessa e em outras oportunidades para tratarmos dos assuntos da cidade, dos novos caminhos, das novas ideias que a gestão do prefeito Álvaro Damião quer levar à frente. Obrigado. Agradeço, Xará, agradeço, Laura. É um prazer estar aqui.